Gravidade, eu vou dar um breve resumo para vocês. A força gravitacional é uma força de atração, tá certo? É uma força que a gente encontra no planeta Terra, em outros planetas, no Sol. É aquela força que é responsável por ter aquela ligação entre dois corpos. Nesse caso aqui, que a gente vê aqui na imagem. A gente vê o Sol que está atraindo esses planetas. Mas professor, e por que esses planetas não se impactam com o Sol? Não chega a ter um impacto com o Sol? Porque a força gravitacional, ela tanto faz ela vir para juntar, como ter aquele equilíbrio entre eles. Nesse caso da força entre os planetas, a gente tem um equilíbrio. Ele tem uma junção para que o planeta não saia da órbita, mas ao mesmo tempo ele garante uma certa distância para não ter esse impacto, tá certo? Que é uma força de repulsão. Aí vamos lá, a força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair os corpos ao seu redor, em direção ao seu centro, por causa do seu campo gravitacional. A gente já tira isso pelo satélite que a gente tem aqui, o satélite natural. O satélite natural da gente é a Lua. A Lua ela é atraída pela Terra e a partir daí ela fica a uma certa distância em que ele não tem impacto, tá certo? Mas tem uma certa atração pela Terra. Assim como a gente chegar lá na Lua, a Lua pode atrair outros corpos também. Porque, como aqui está dizendo, que a força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa. Então, tendo massa, acaba tendo essa atração. Geralmente, a força gravitacional é muito pequena e só pode ser percebida nos casos em que pelo menos um dos corpos possui uma massa muito grande. A exemplo, a Terra e a Lua. A Terra tem uma massa muito grande para a vista da Lua, assim como a gente pode dizer que a massa do Sol em relação à Terra. O Sol tem uma massa muito grande em relação à Terra. E a gente só pode ter essa noção a partir, desse fato. Tem que ter uma massa muito grande para a gente poder ter essa relação da força gravitacional. Em relação à Terra também, a gente já está colocando a força gravitacional que vivemos aqui na Terra. Imagine só se a gente não tivesse gravidade. A gente estaria flutuando no ar. A gente não ia ter essa atração na Terra. A gente não tinha como estar pisando o pé no chão ou deitado no chão. Então a força gravitacional já é para isso. Se não houvesse essa atração entre a gravidade, a gente estaria flutuando. E para isso a gente tem a relação da gravidade. Enquanto maior o planeta, mais gravidade ele tem. Enquanto menor a massa, menos gravidade ele tem. Em relação também a gente pode colocar a Lua. A gente já viu nos desenhos animados ou em filme que os homens que vão para a Lua, eles não conseguem andar feito a gente anda aqui na Terra. Eles andam, aí dá tipo bem lentamente, tipo pulando. Se não tiver cuidado, você sai flutuando, porque a força gravitacional que tem na Lua é bem menor em relação à Terra. Quer dizer que a gente flutua mais na Lua do que flutua na Terra. A gente dá um pulo na Terra, a gente só consegue chegar a uma certa distância e volta rapidamente. Se for dar um pulo na Lua, a gente vai dar um pulo com a distância maior, com a altura maior, e a partir daí volta bem lentamente, porque a força é menor, a massa da Lua é menor. Por isso que a gente tem essa relação, não só na Lua, né, assim entre outros planetas. Enquanto maior a massa, ela tem mais força gravitacional. E vamos ver o que é que a gente está dizendo aqui. Geralmente a força gravitacional é muito pequena e só pode ser percebida nos casos em que pelo menos um dos corpos possui uma massa muito grande, como a massa da estrela ou de um planeta. Neste exato momento você está sendo atraído por todos os objetos ao seu redor, mas essas forças são tão fracas que você não percebe. Em relação a gente mesmo, a gente possui uma massa. A gente pode atrair corpos,
a gente pode atrair corpos, só que a massa da gente é muito pequena em relação aos outros corpos. A gente pode atrair o quê? Micro-organismos, vírus. A gente está assim, ó, com a mão assim, às vezes a gente tem uma força gravitacional entre nós mesmos, que a gente possui massa, só que a gente não atrai objetos grandes, a exemplo de uma caixa dessa. Eu não estou sentindo atração entre eles, tá certo? Estou aqui, não está se atraindo, só se fosse um ímã. Agora, pode ter várias bactérias aqui ou micro-organismos que o corpo da gente consegue atrair, tem uma força gravitacional entre nós. Se você tentar pular o mais alto que conseguir, mesmo que se esforce muito, não conseguirá passar de uma determinada altura, simplesmente porque a Terra puxa você constantemente para baixo. É o que eu falei. Eu tento pular na Terra, o mais alto que eu tento chegar, ela puxa de volta. Então podemos dizer que a força de atração gravitacional depende das massas dos corpos envolvidos. Quanto maior a massa, maior será a força de atração existente entre eles. Foi o que eu falei. Ninguém sabe de fato qual é a origem da força gravitacional, somente entendemos o seu funcionamento. Quanto mais distantes estiverem os corpos, menor será a força de atração entre eles. Todavia, mesmo distantes, a força de atração entre o Sol e todos os planetas do Sistema Solar é suficiente para mantê-los em órbitas regulares. A gente já falou dos planetas. Quando os planetas estão em órbitas em torno do Sol, o mesmo vale para a Lua orbitando a Terra, eles estão caindo em direção ao Sol. Mas como as suas velocidades orbitais são muito grandes e fazem um ângulo de 90 graus com a força gravitacional, suas distâncias em relação ao Sol permanecem aproximadamente constantes, sofrendo somente pequenas variações. A aceleração da gravidade foi observada e estudada por diversos cientistas, como Galileu Galilei e Isaac Newton, ao longo dos séculos. Entretanto, foi Newton que conseguiu calcular pela primeira vez a força de atração gravitacional entre dois corpos por meio da lei da gravitação universal. Então, como a gente viu, né, aí, nesse caso, a aceleração da gravidade foi estudada por Galileu Galilei e por Newton, mas somente Newton que conseguiu calcular pela primeira vez a força de atração gravitacional, usando uma lei da gravitação universal, que é uma formulazinha que vocês geralmente estudam no ensino médio. Nós podemos estar aqui, né, aproximadamente, que aqui é o Brasil, que aqui é a África, só que a gente pode estar do lado assim, em relação ao universo, mas a gente tem uma força que atrai para a Terra que acaba a gente ficando estável. A força da gravidade é capaz de acelerar os corpos em direção uns aos outros. Essa aceleração é chamada de gravidade. Ao nível do mar, a gravidade terrestre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a unidade de medida para a aceleração da gravidade. Ou seja, qualquer corpo solto a essa altura é atraído em direção ao centro da Terra com uma velocidade que aumenta em 9,8 metros por segundo a cada segundo de queda. Então é bastante rápido, né? Ou seja, quanto maior o tempo que um corpo leva para cair, maior será sua velocidade no momento em que ele chegar no solo. Agora vamos falar de peso e massa. Muita gente questiona, porque a gente costuma dizer, né? Eu vou me pesar ali. Por que eu vou me pesar? Será que esse termo está certo? Eu vou me pesar o quê? Só que o peso, na lei da física, na lei da ciência, é dado em Newton. Oxê, professor, só que o meu peso é dado em quilograma. Mas não é bem assim, gente. O certo, quando a gente for se pesar, assim, entre aspas,
é dizer que a gente vai medir a nossa massa, não vai se pesar. Eu sei que para muitos entendedores, né, muitas pessoas não vão entender que nunca estudou isso, mas vamos supor que a gente esteja conversando com um cientista. Se você perguntar a ele quanto você pesa, que ninguém nunca vai perguntar a um cientista quanto você pesa, é óbvio, ele vai dizer, pesar, eu peso, vamos supor, 50 newton. Aí dizer, oxente, 50 newton? Porque aí ele pode fazer uma relação com a massa. Aí ele pode dizer, não, gente, mas eu tenho uma massa que tem aproximadamente 70 quilogramas. Aí tudo bem. Porque peso é diferente de massa. Massa é aquele negócio. A gente sobe na balança, a gente está medindo a massa da gente. O peso, ele tem outra forma de calcular. Que o peso é dado em newton. A fórmula de peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Tá certo? Então, tem essa distinção entre peso e massa. É porque a gente é educado de uma forma, né? A partir que a gente vai estudando, a gente vai vendo outras questões. Então, vamos ver essa chargezinha. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Gordo é em relação à massa, não a peso, tá certo? Quero que você perca peso. Ouviu bem? Aí o Garfield falou. Aí ele colocou: ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Isso aqui é uma crítica, tá certo? Porque tá dizendo para o Garfield perder peso. Só que para perder peso, ele tem que ir para um planeta que tem uma gravidade menor. Ele não chegou a dizer, Garfield, você tem que perder massa, tá certo? E o termo certo seria massa, não perder peso. Por quê, gente? Como eu falei, peso é diferente de massa. O peso é dado por uma fórmula que é massa vezes a aceleração da gravidade. Enquanto menor a aceleração da gravidade em um certo local, num planeta, menor vai ser seu peso. Por isso que o Garfield disse que ia para um planeta que tivesse uma gravidade menor. Lá nesse planeta, a massa dele seria a mesma, tá certo? A mesma que a gente tem aqui na Terra. Só que o peso seria outro, tá certo? Então a gente tem que ter massa. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade, tá certo? Eu vou pegar a minha massa e vou multiplicar pela aceleração daquele planeta. Aí eu vou medir o peso naquele certo local. Há um exemplo, minha massa, vamos supor que seja de 70 kg. 70 kg. Aí, aproximadamente, a gente usa 9,8, né, metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade na Terra. Mas vamos aumentar para 10. Aí 70 vezes 10 daria 700. Quer dizer que meu peso, eu não estou falando o peso de qualquer pessoa. Se eu tenho uma massa de 70 kg e suponha que a aceleração da gravidade seja 10, quer dizer que eu peso 700 newton, que eu vou pegar 70 vezes 10. Então, seria nesse caso 700 newton, certo? Então vamos lá, continuar. A força gravitacional com a qual a Terra atrai todos os corpos ao seu redor é chamada de força-peso, ou simplesmente peso. Cuidado, né? Quando nos referimos à quantidade de matéria que compõe algum corpo, fazemos referência à massa e não a peso. É o que eu estava falando. É importante não confundir esse conceito, já que o peso é a força gravitacional que um corpo é capaz de exercer em qualquer outro corpo que tenha massa. A massa é apenas uma quantidade de matéria, geralmente medida em gramas ou quilogramas, como eu tinha falado anteriormente na chargezinha. Por exemplo, contida em nosso corpo. Agora vamos para algumas curiosidades. A força gravitacional que a Lua faz sobre a Terra é suficiente para arrastar a água do mar e formar as marés. Então, eu acho que muitas pessoas já ouviram falar nisso, que a partir que a Lua está mais próxima da Terra, a maré aumenta, tá certo? A Lua tem uma força gravitacional que é suficiente para arrastar a água do mar e formar as marés, tá certo? Quando a Lua se afasta mais um pouco da Terra, a maré abaixa.
quando ela vem se atraindo mais para a Terra, a maré aumenta, certo? Essas são algumas curiosidades. Mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, a força de atração gravitacional do Sol é suficientemente forte para manter a Terra presa em sua órbita, feito a gente falou. Os buracos negros são os corpos celestes que apresentam os maiores valores de gravidade conhecidos no universo. Não sei se vocês já ouviram falar na televisão ou em algum noticiário que os buracos negros eles atraem vários corpos. Vários corpos entram naquele buraco negro, porque ele tem uma força da gravidade muito alta. Por ter uma massa muito menor que a massa da Terra, a Lua possui sua gravidade cerca de 5 vezes menor, valendo aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Foi feito eu falei. Se eu for dar um pulo na Lua, eu vou ficar flutuando, voando feito um passarinho, para poder, depois de um tempo, chegar de novo em sua órbita. Em sua órbita não, né? Lá no chão, né? No chão da Lua, vamos supor. Um termo meio... Sem a sua gravidade, a Terra não teria atmosfera, e tudo que se encontra fixo na superfície terrestre estaria simplesmente flutuando pelo espaço vazio. Foi feito, eu tinha falado anteriormente para vocês, tá certo? Então, nossa aula sobre força gravitacional fica por aqui, e até a próxima, gente.